Ei, meus amigos, bom dia a todos. Que bom podermos iniciar mais esta manhã, buscando refletir em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que tem como título Solidão. A verdade é que a solidão ela se origina através do espectro do medo. E acaba sendo, talvez, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Todos nós temos necessidades do relacionamento. A gente sentiu bastante isso quando teve o lockdown no auge da pandemia de Covid-19. Muitos de nós nos desesperamos por não podermos sair, por não podermos ter contato com outras pessoas. A verdade é que a necessidade do relacionamento humano aparece muitas vezes como um mecanismo de afirmação pessoal, nos levando até mesmo a distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional ou uma convivência saudável. Enxamei por isso mesmo na sociedade aquelas pessoas que são solitárias por livre opção e aqueles que se consideram marginalizados ou que são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A verdade é que a sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fluir. A mídia exalta os triunfadores do agora, fazendo aquela ideia de que há grupos e pessoas seletas que são vitoriosas, né? E se esquece com facilidade dos heróis do ontem, ao mesmo tempo em que sepulta valores de idealismo sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem que não tem ideal, diante desse cenário, vira uma espécie de uma múmia. O ideal é de vital importância, como o ar que respira. O sucesso social não necessariamente exige valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem-urdida promoção de mercado, para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado naquela espécie de caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se um fracassado e recua para a solidão, numa atitude de fuga de uma realidade mentirosa trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido como uma forma de triunfo. E o medo de não ser lembrado nessas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, uma espécie de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado num plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há, nos dias de hoje, uma terrível preocupação de sermos vistos, fotografados, comentados, vendendo saúde e felicidade, ainda que fictícia. A conquista desse triunfo, bem como a falta dele, produzem solidão. O irreal, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz a uma psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como um triunfo.
a terrível ânsia para ser-se amado. Não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. E isso é profundo, porque muitas vezes a pessoa deixa de se valorizar na ânsia, né, de se sentir aceita, de se sentir, ela começa a passar por cima de valores que ela mesma carrega. Ela campeia diante daquilo que a gente chama de um medo da solidão, numa demonstração caótica da instabilidade emocional que possui, como um indivíduo que parece ter perdido o rumo, o equilíbrio, não tem ideal, não tem objetivos. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, porque ele permite que haja reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e paz interior. O sucesso, que é decantado como forma de felicidade, é talvez um dos mais responsáveis por um fenômeno que nós encontramos muito frequentemente na nossa sociedade, que é o fenômeno da solidão profunda. Pessoas que têm muitas pessoas ao seu redor, mas se sentem profundamente solitárias. A gente olha esses campeões de bilheteria de shows, de rádios, de televisão e cinema, aqueles astros invejados por suas posses, os reis do esporte, dos negócios, e a gente acha que eles estão cercados ali de pessoas em quem confiam, amigos, mas em verdade eles se cercam de fanáticos e apaixonados, pessoas que não os valorizam e reconhecem como eles realmente são, pessoas que não amam, e com isso eles se mantêm solitários. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos, comprovam quanto muitas dessas pessoas se tornam tristes e solitárias, mesmo diante de um aparente sucesso material. Eles sabem que o amor com que o cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem. E a verdade é que muitos receiam novos competidores para ameaçarem seus tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades, inseguranças, que procuram esconder muitas vezes nos vícios, nos álcools, né, no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é uma doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios, resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono, dos animais. A verdade é que a vida dessas pessoas poderia adquirir cor e vitalidade, poderia ser útil, enriquecendo-se de companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam a coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele, né, que se acha ali em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se recém-encontrar, que evita se descobrir, se conhecer, que oculta a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. Aquele velho conceito de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo, né, que a gente cria, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem possui. Jesus, que foi, né, talvez um psicoterapeuta por excelência, ao sugerir amor ao próximo como a si mesmo, logo após o amor a Deus,
como a mais importante conquista do homem, está nos chamando, nos convidando a nos amar, a nos valorizar, a nos conhecer de modo a nos tornar plenos com o que somos, com o que temos, multiplicando esses elementos, né, e esses recursos em implementos para a vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de recebermos algo em troca. O homem solidário jamais é solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Possivelmente, o homem que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que os outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, esses são os recursos mais valiosos para que nós possamos vencer a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que esteja. A gente tem uma necessidade muito grande de querer, né, ser servido, de querer ser visto, de querer ser... É como se nós todos buscássemos, né, aquele ser, né, o real que há dentro de nós, como se nós nos colocássemos ali como centro de todas as coisas. E isso é ruim, porque quando a gente se coloca dessa forma, a gente fica esperando que o mundo faça algo por nós, e não o contrário. Quando a gente espera algo do mundo, de alguém, de alguma coisa, a tendência é que a gente se decepcione, porque as pessoas nunca vão conseguir corresponder às nossas ilusões, às nossas expectativas. Agora, quando nós nos colocamos numa postura lúcida diante da vida, servindo, ao invés de buscar ser servido, trabalhando a cada dia, em benefício de algo, de alguma causa, em benefício de alguém, esquecendo muitas vezes, né, de nós mesmos, nós vamos percebendo que isso nos dá um contentamento que nos faz seguir com alegria, com verdade, com lucidez, com equilíbrio, sem as ilusões que a vida muitas vezes nos proporciona e que ao mesmo tempo nos aprisiona. Nós vamos seguindo solidários, não solitários, como diz Joana. E talvez esse seja o caminho para a nossa renovação interior. Muita gente diz, eu tenho muita dificuldade nesse processo do autoencontro, porque eu não consigo olhar em verdade para mim, mexe com questões profundas. Apesar de ser fácil na teoria, na prática é muito difícil. E aí, como a gente recomenda? Como é que a gente começa? A gente começa de forma natural, servindo, trabalhando, ofertando um pouco de nós ao mundo. E à medida em que a gente se coloca de forma útil, de forma, né, e nós nos colocamos em disponibilidade para esse mundo todo, que tem tantas demandas, e nós nos colocamos realmente como filhos de deuses, co-criadores desse mundo, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso papel, nós vamos percebendo que as mudanças vão acontecendo dentro de nós, gradativamente. E pouco a pouco, aquele desafio do autoencontro passa a não ser tão difícil. E pouco a pouco nós vamos encontrando ali os recursos necessários para as melhorias e para as renovações tão necessárias em cada um de nós. É servindo, é amparando, que nós seremos servidos e amparados, e não o contrário. A gente não tem que esperar que as coisas cheguem até nós. Nós devemos seguir e caminhar sempre. Esse é o convite que Joana nos faz, que nós possamos, como Jesus, servir, trabalhar, nos dedicar, caminhar sempre, sem parar, incessantemente, rumo à nossa própria evolução. Muita paz para todos, um bom dia, que esse dia chegue cheio de boas oportunidades de renovação.
Que Deus os abençoe. Muita paz.